Quando o assunto é sucesso, na maioria das vezes nós pensamos em esforço, em cumprir metas, em reconhecimento do nosso trabalho, e isso não está errado, não. Mas tem um ponto muito especial que a gente precisa observar para que esse sucesso seja verdadeiro, para que ele faça sentido e que, principalmente, a gente seja feliz com esse sucesso que a gente vai conquistar. Eu aprendi muita coisa sobre isso lendo esse livro maravilhoso aqui. O Sucesso é para Você, do Dr. David Hawkins. E é fundamental eu falar, contextualizar um pouco aí, se você não conhece o Dr. David Hawkins, para que você compreenda melhor o que eu vou falar sobre sucesso aqui nesse vídeo. E se você não me conhece ainda, meu nome é Miriam Rezende. Aqui no canal eu falo sobre vida profissional, como melhorar a sua vida no seu trabalho e como ser mais feliz. Afinal, ser feliz eu acho que é consenso, é o que todo mundo quer. Bom, Dr. David Hawkins, ele foi um psiquiatra norte-americano, ele faleceu no início desse século e ele foi um médico, um cientista que ele teve um grande diferencial no seu trabalho porque ele foi um professor de espiritualidade. Então, ele uniu a ciência, a medicina, a pesquisa científica com a nossa relação com o universo, com a divindade, com a espiritualidade. E isso é magnífico, porque o trabalho do Dr. David Hawkins, ele traz muitas orientações, muitos esclarecimentos para a gente. Porque viver é desafiador, trabalhar é desafiador. E se a gente quer ter uma vida leve, conquistar coisas boas no nosso trabalho, é muito interessante quando nós podemos ler livros, estudar material de pessoas que estão à nossa frente, que já conseguem ver algo a mais que nós não conseguimos ver. Por isso que eu recomendo esse livro e eu vou falar aqui com você o que são as principais questões que eu aprendi aqui. O que é um ponto muito especial que eu aprendi a observar e estou treinando isso no dia a dia. A gente vai criar metas? Sim, a gente precisa se esforçar para conseguir uma vida melhor financeiramente, esforçar para estudar mais? Sim, mas esse ponto fundamental é o olhar para dentro, é o sucesso não necessariamente para o outro, não necessariamente para o externo, mas é o sucesso interior. E por que isso é desafiador? E esse livro ensina muito para a gente. Existe um hábito muito comum na sociedade, que é o hábito da comparação. É nós nos compararmos a quem está perto da gente, a quem a gente julga que tem sucesso, e esse é um caminho muito perigoso. Esse livro ensina exatamente o contrário, porque quando a gente segue esse caminho, a gente fica com o foco no externo. E esse livro aqui, ele ensina principalmente a gente ter foco no interno. O Dr. David Hawkins nos ensina, não só nesse livro, mas em várias das suas obras, que o principal na nossa vida é o ser, quem eu sou, quem você é, e isso nós vamos descobrindo gradativamente através da observação. Então, o nosso trabalho, o que a gente faz, é sempre um convite para a gente olhar para dentro e observar como que está sendo a nossa relação com o todo, como que está sendo a nossa relação com a gente mesmo. Porque ao final das contas, é só isso que vai contar. Isso é o principal na nossa vida. Em termos práticos, o que ele vai falar aqui nesse livro? Aliás, é até uma recomendação que eu te faço, uma observação, né, que eu faço com relação ao livro. Se você tiver disposição em ler, tiver interessado mesmo nesse livro, no começo, eu sugiro que você tenha bastante paciência, porque eu, particularmente, no começo, não gostei muito do livro, por duas questões específicas. Como ele
foi um cidadão norte-americano, ele vai trazer muitos exemplos aqui que estão bem alinhados com a cultura norte-americana. Mas dá para a gente observar e tirar proveito desse conhecimento em contextos de outras culturas também. Mas é um esforço a mais que a gente faz para observar isso aí. A segunda observação que eu faço é que ele descreve vários exemplos aqui de uma época em que a tecnologia ainda não estava tão avançada quanto hoje. Então a gente vê algumas questões que hoje elas seriam diferentes por conta de uma tecnologia mais avançada. Só que ainda bem que eu venci essa parte inicial, que eu não estava achando tão interessante assim, e fui até o final do livro, porque é a partir da metade do livro que ele começa com um conteúdo que é atemporal e que vai ser adequado para diversas culturas, e muito mais que isso. É uma parte do conteúdo que tem muito o que ensinar, traz muitas reflexões para que a gente consiga construir uma vida de sucesso. Então, ele fala muito aqui nesse livro sobre a integridade, o respeito que a gente tem com o nosso trabalho, o respeito que a gente tem com a sociedade. E ele fala muito aqui também sobre a importância da gente realizar um trabalho que faça sentido para a gente gosta, que a gente acredita, que a gente faz com capricho, com amor, porque é o que eu falei anteriormente, ao final das contas, não é necessariamente o que a gente está fazendo pelo outro, porque a gente faz pelo outro quando você tem um trabalho que você gosta, que se dedica, que faz da melhor forma possível, e o outro vai ganhar com isso sim, mas é você que vai ganhar mais. E mesmo porque nós estamos com a nossa consciência 24 horas por dia, para sempre, por toda a eternidade. Então, ela é o que há de mais importante. E esse assunto sobre consciência é algo que o Dr. David Hawkins dedicou a maior parte da sua vida, entendendo que a nossa consciência ela pode ser observada através de níveis que nos aproxima mais ou nos distancia mais de um amor pleno, de um amor sublime. Então, o Dr. David Hawkins, inclusive, ele é mais conhecido pela escala da consciência que ele criou, mostrando esses níveis de consciência que nós, seres humanos, podemos oscilar, a média desse nível de consciência que nós podemos alcançar, que vai de níveis mais baixos, que estão relacionados com medo, culpa, apatia, até níveis mais altos, que são de coragem, de amor. Então, ele relaciona esse conhecimento dos níveis de consciência com o mundo do trabalho, com o mundo corporativo, com os nossos afazeres do dia a dia, com as coisas simples do dia a dia. Então, onde que está o sucesso? Como alcançar esse sucesso? Sucesso é fama? Sucesso é dinheiro? Não necessariamente, mas ele não vai aqui nesse livro, pelo fato dele falar dessas questões internas, de autoconhecimento, de elevação de consciência, ele não vai jamais condenar a riqueza financeira, a fama, porque isso tem o seu valor. Mas ele mostra aqui nesse livro que se isso é um alvo isolado, se só o dinheiro é um alvo isolado, se só a fama é um alvo isolado para você, para uma determinada pessoa, isso pode ser muito arriscado, isso pode trazer uma vida vazia e infeliz para você, o que é a pior das questões. E o sucesso, ele pode vir de várias formas. Ele pode vir com dinheiro, com fama, sim,
mas ele pode vir de várias outras formas também. A partir do momento que você passa a olhar para dentro, a se observar, observar o todo e ter uma relação mais harmônica com o que você faz, ter um reconhecimento genuíno da pessoa que você já é, do ser humano que você já é, e ter uma vida íntegra, ter a consciência de que eu, você, todos nós seres humanos, nós estamos integrados ao todo. E a partir do momento que a gente começa a ter essa percepção diferenciada, a gente vai reconhecendo o sucesso que nós já temos e nós vamos alcançando outras formas de sucesso de uma maneira mais leve, mais gradativa e mais consistente. Se você tem interesse nesse livro, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você clicar, já cair lá no site da Amazon e já comprar o seu livro. Você não vai pagar nenhum valor diferente por usar esse link, mas você vai ajudar o projeto aqui do canal. Eu super recomendo, te desejo uma ótima leitura e te aguardo no próximo vídeo.